introdução é importante, e isso não é novidade alguma. Todo mundo sabe disso. E por isso temos esse bloco, esse módulo inteirinho dedicado à introdução, que ela tem muito valor em toda a sua redação. Vamos lá, bora falar de introdução. Primeiro, a estrutura. Aqui tem um esqueleto, mas é porque estrutura e esqueletos têm significados parecidos para essa noção que vamos utilizar dentro do curso. Vamos lá. Introdução. É o primeiro contato do corretor com o seu texto. Logicamente. Por quê? Quando o corretor ele vai corrigir a sua redação, ele não começa lendo pela conclusão, e sim pela introdução, porque é a primeira linha, é o primeiro contato. Então, tem que ser muito importante. Porque imagina se você começa de forma despretensiosa, você está ali meio perdido, a sua introdução tá uma bagunça. O corretor, ele já vai ter aquele pensamento na mente, pô, se a introdução tá assim, imagina o resto do texto. Então, é de extrema importância conquistar o corretor na introdução, porque é o primeiro parágrafo que ele vai ler. Por isso que é muito importante a introdução, é de extrema importância. Só que uma introdução sem estratégia é muito difícil começar. Começar qualquer coisa é difícil. E sem estratégia é pior ainda. Vamos ter uma aulinha de abertura, estratégia de abertura para a introdução, que é justamente onde você vai poder escolher e ver qual é o modo que você se adapta melhor. Por quê? Temos várias estratégias de abertura. Você pode utilizar alusão histórica, filme e dentre outros. Tem realmente muita estratégia de abertura. Então você escolhe aquilo que é melhor para você. É claro que eu vou fazer alguns apontamentos que vão te ajudar aí nessa parte de estratégia de abertura. Mas uma coisa de cada vez. Aqui, tudo é assim, passinho por passinho, para construir uma linha de raciocínio. Imagine se eu tacasse um monte de informação na sua mente e você ficasse perdido com aquela quantidade de conhecimento. Então, aqui é passinho por passinho para construir um raciocínio lógico, tá bom? Vamos lá. Então, como eu disse, sem estratégia é muito difícil começar. E a introdução é como o primeiro encontro. Deixa eu explicar isso. Eu gosto de associar a introdução a um primeiro encontro. A um encontro romântico mesmo. Quando você vai a um primeiro encontro com uma pessoa, você quer mostrar o seu melhor, você quer conquistar, fazer aquela pessoa ficar interessada em você para ela continuar te encontrando. Porque imagina a situação, você chega lá, fala pra caramba, conta tudo da sua vida, a pessoa não vai ter o porquê continuar te encontrando porque você acabou com a curiosidade. Então, a introdução, por ela ser um primeiro encontro, por ela se associar a um primeiro encontro, a gente tem que conquistar o corretor. Não falando tudo, falando apenas o que é importante. Então, isso também é parte de estratégia, tá? Então, é um primeiro encontro, você tem que conquistar. Por que você tem que conquistar o seu corretor? A gente facilita o corretor para ele facilitar a nossa nota. Por incrível que pareça, funciona dessa forma. Quando você conquista na introdução, mostrando uma introdução bem planejada, bem organizada, com todos os apontamentos necessários, o corretor ele já começa a ler aquilo ali com gosto, porque ele sabe que aquele texto foi bem planejado. Agora, se você começa de forma toda desorganizada e esquisita, ele vai ficar com um pezinho atrás. Então é importante a gente conquistar o corretor já na introdução, tá bom? Vamos lá. Então, lembra lá na aula de estrutura, lá no módulo 1, que eu estava falando sobre a estrutura da redação, que se divide em macroestrutura e microestrutura? A macroestrutura é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Você bate o olho na redação e já consegue ver. A microestrutura é o que fica dentro de cada macroestrutura. Então, a estrutura da introdução é apresentação do tema, contextualização e tese. Parece complicadinho, mas depois, na prática, vocês vão ver que é bem fácil fazer isso depois que você pega o costume de fazer. Então, é o que eu sempre falo. A teoria é importante? Sim. Por isso que eu trago a teoria aqui para vocês entenderem e terem autonomia para escrever também. Não apenas seguindo o modelo pronto que eu passo para vocês, mas também ter autonomia para criar o seu próprio modelo. Então, vamos lá. Parece complicado? Sim. A teoria é importante? Sim. Mas, na prática, consegue fazer, tá bom? A apresentação do tema. A apresentação do tema, você deve imaginar que o leitor não saberá o assunto abordado. O leitor, lembrando, é sempre o corretor do Enem, tá? Dessa maneira, é sua obrigação apresentá-lo ao tema. O primeiro contato do leitor com a sua redação será o tópico frasal. Vamos lá. O corretor, é óbvio que ele sabe qual é o tema da redação do Enem, né? Ele vai corrigir uma pancada de redação, é óbvio que ele sabe qual que é o tema.
Só que você tem que fingir que ele não sabe. Até porque, vamos lembrar, o texto dissertativo argumentativo, ele tem o objetivo de convencer o leitor, de fazer ele mudar de opinião, certo? Certo. Para você fazer uma pessoa mudar de opinião, ela tem que estar sabendo do que você está falando, que é justamente apresentar o tema. Porque imagina que você tem uma argumentação linda, palavras bonitas e tudo mais, só que a pessoa não tem a mínima ideia do que você está falando. Então, por isso que é importante apresentar o tema, tá? E outra coisa importante também de lembrar é que você tem que escrever a sua redação imaginando que qualquer pessoa vai conseguir ler. Então, desde uma pessoa que está no ensino fundamental até uma pessoa no nível médio, que é o nível das pessoas que fazem o Enem, e também pessoas que já são especialistas no assunto. Então, tem que ser um texto que todo mundo consiga ler. E é por isso que não tem aquela exigência de usar palavras bonitas, jargões, não tem isso. É palavras simples desde que siga a norma padrão, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro contato do leitor com a sua redação será o tópico frasal. Tópico frasal é a oração que introduz a ideia central a ser desenvolvida em um parágrafo. Vou explicar melhor. Tópico frasal é a primeira linha de cada parágrafo. Então, tem tópico frasal na introdução, tem tópico frasal no desenvolvimento e tem tópico frasal na conclusão. Tópico frasal é sempre a primeira linha, não é nem a primeira linha, a primeira oração, primeiro período ali do parágrafo. Então, vamos lá. Você começou a escrever a introdução. Até o primeiro ponto, aquilo ali é o tópico frasal. E a função do tópico frasal é resumir o que tem dentro de cada parágrafo. Mas vamos aos pouquinhos. Então, o tópico frasal da apresentação do tema é a primeira linha, até o ponto, da sua introdução, que é: a publicidade infantil movimenta bilhões de dólares e é responsável por considerável aumento do número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. Tá vendo? Tem um ponto ali. Esse parágrafo continua. Aqui é só o tópico frasal. Resumiu tudo. E esse tópico frasal fez a apresentação do tema. Quando você lê esse tópico frasal, não tem como você falar que a redação é sobre violência contra a mulher. Sendo que tá bem aqui na cara que o tema da redação é a publicidade infantil. Tá falando disso. Então, já apresentou o tema, deixou de forma bem explícita. Aí temos a contextualização. O texto, assim como tudo na vida, precisa de um contexto, justamente para você não abrir portas para mais interpretações. Você pode contextualizar o tema, fazendo uso de citações e alusões que sejam relacionadas à problemática presente na redação. Então, a contextualização, ela pode acontecer usando repertórios, que são conhecimentos que você traz de fora, de outras áreas do conhecimento. Então, o repertório, ele pode ser uma alusão histórica, você pode usar um filme, pode usar um livro, uma música, várias coisas que agreguem à sua redação. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. No filme Batman Begins, os pais do protagonista são mortos em um assalto na violenta Gotham City. Após o trauma, Bruce Wayne decide promover a justiça com as próprias mãos, a fim de combater a criminalidade. Entretanto, fora desta grande produção cinematográfica, os justiceiros são uma realidade no Brasil. Aqui, o que acontece? A apresentação do tema não está no tópico frasal, porque o tópico frasal é até aqui. Mas isso aqui é uma estratégia de abertura, é você apresentar o tema junto com uma contextualização. Se você criar o hábito, uma coisa que eu indico muito, criar o hábito de ler redações nota 1000, você vai perceber que essas redações geralmente começam assim, ou com uma alusão histórica ou com um filme. Porque o filme ele agrega muito valor à redação, desde que seja utilizado de forma correta. Então aqui, qual é o tema da redação? A apresentação do tema está aqui, ó, os justiceiros no Brasil. A pessoa que escreveu isso aqui, que no caso foi eu, a pessoa que escreveu isso aqui, o autor desse textinho, ele utiliza o filme do Batman, eu não sei porque eu tô terceirizando isso, mas utilizei o filme do Batman aqui para fazer uma alusão aos justiceiros no Brasil. Então você traz um filme de fora e agrega ao tema. Isso aqui é uma ótima estratégia de abertura. Contextualizei usando um cenário de um filme onde o super-herói, no caso, é um justiceiro, para falar sobre os justiceiros no Brasil, tá bom? E aí é uma ótima estratégia você juntar a contextualização com a apresentação do tema. E aí,
temos a tese. Olha só, não existe redação sem tese, tá? Eu vou deixar bem claro isso aqui, porque se você não bota uma tese na tua redação, ela nem vai ser considerada uma redação. Por quê? Tese é o seu ponto de vista, é o que você o que você entende daquele assunto, é a sua opinião. Por quê? A tipologia é dissertativa argumentativa. Então, logicamente, você tem que argumentar em favor de um ponto de vista, que no caso é o seu ponto de vista, que é a tese. Então, não tem como você escrever um texto dissertativo argumentativo sem tese. Entendeu isso? A tese é muito importante. Como eu disse, a tese é o seu ponto de vista, ou seja, aquilo que você vai defender durante toda a sua redação. Afinal, o objetivo de um texto dissertativo argumentativo é convencer o leitor. O Enem quer saber qual o seu posicionamento diante daquele tema. Sendo assim, deixe bem claro a sua tese. Olha só, a tese no Enem, ela meio que já vem pronta. Então, é até bem fácil, sinceramente, você mostrar a tese no Enem. Porque todos os temas do Enem são problemas. É um problema ambiental, um problema no trabalho, um problema de violência. É sempre um problema relacionado a algum eixo. Então, logicamente, o seu ponto de vista vai ter que ser negativo. Até porque tu vai chegar na conclusão e vai ter que apresentar uma solução para aquele problema. Então, a sua tese, ela vai ter que ser negativa. E por isso que a estratégia que eu ensino é você apontar duas causas na sua tese. Calma aí, vamos organizar. Vamos ler esse exemplo aqui. Diante disso, pode-se analisar que essa problemática persiste por causa de fatores contribuintes como o descaso governamental e a alienação. Vamos supor que eu esteja falando de algum problema, que é o tema da redação do Enem. E eu tenho que apontar duas causas para esse problema. Vamos ver um exemplo. Violência contra a mulher. A violência contra a mulher, eu vou ter que achar dois motivos para a violência existir. Vamos lá, medo de denunciar, que muitas mulheres têm medo de denunciar, e descaso governamental. 2. Medo de denunciar e descaso governamental. Quando eu for criar minha tese, eu tenho que apontar essas duas causas. Isso é obrigatório? Não, não é obrigatório. Só que é uma forma de você deixar a sua tese explícita. Então, como eu disse, a gente facilita a vida do corretor para ele facilitar a nossa nota. Então, vamos supor que eu esteja criando essa tese sobre violência contra a mulher. Diante disso, pode-se analisar que essa problemática, qual problemática? Violência contra a mulher, persiste por causa de fatores contribuintes como o descaso governamental e o medo de denunciar. Faltou um pontinho aqui, tá? Tem que ter um ponto. Não esqueçam de botar ponto, gente. Eu esqueci aqui, foi um erro, mas tem que ter ponto final. Isso é a tese. Como eu disse, o tema da redação já te dá a tese pronta. Então, você só tem... Já te dá a tese pronta, não. Mais ou menos. Calma aí. Como eu disse, o tema da redação, ela meio que já te dá a tese pronta, porque é sempre um problema, então você só tem que apontar. Quando o tema vem disfarçado de uma coisa positiva, pode que ele está só disfarçado. Vamos lembrar do tema do Enem de 2019, que o tema foi a democratização do acesso ao cinema. Mas quando você para ler o texto motivador, você percebe que não existe democratização. Então, na verdade, o tema é a não democratização do acesso ao cinema. E você tem que argumentar em cima disso. Então, sempre é um problema. Você sempre vai apontar causas. Ah, mas e se o tema for uma pergunta? Vai apontar causa. Mas se começar com desafios para, você vai apontar causas. Sempre assim, apontando causas, tá bom? Então, um exemplo de introdução completa. Se você ficou com dúvida aqui na parte de tese, calma que ainda vamos falar sobre isso, tá bom? E se tiver com dúvidas profundas, você também pode entrar em contato com a gente e tudo vai se resolver, não se preocupe. Exemplo de introdução. Vamos ver esse exemplo aqui e destrinchar. No filme Batman Begins, os pais do protagonista são mortos em um assalto na violenta Gotham City. Após o trauma, Bruce Wayne decide promover justiça com as próprias mãos a fim de combater a criminalidade. Entretanto, fora dessa grande produção cinematográfica, os justiceiros são uma realidade no Brasil. Dessa maneira, o aumento de pessoas que fazem o papel da polícia é um sinal para o grave problema do país, aumento da insegurança e ineficácia das políticas públicas de segurança. Aqui em amarelinho, meio alaranjado, é a contextualização, porque está usando um filme para criar um contexto, né, ambientalizar o problema. Aqui é a apresentação do tema, é quando usa palavras-chave do tema para apresentar, então justiceiros e Brasil.
E aqui é a tese. Por quê? Eu tô reafirmando que isso é um problema e apontando duas causas, que é o aumento da insegurança e a ineficácia de políticas públicas de segurança. E assim que se faz uma introdução. Parece complicado? Mais ou menos, mas como eu disse, na prática fica tudo mais fácil, tá bom? E essa é a estrutura. Você contextualiza, você apresenta o tema e em seguida apresenta a tese. A gente vai ter uma aula de tipos de introdução, que é onde eu vou mostrar diversas formas de estratégia de abertura e também a aula sobre modelo de tese, que aí você vai ter um modelo pronto, mas que você também vai ter autonomia para editar e deixar da forma mais fácil para você, vamos dizer assim. Então, estude bastante esse conteúdo, coloque em prática e eu te vejo na próxima aula. Beijos, tchau, tchau!